quero emagrecer, preciso emagrecer, mas sou muito ansiosa, muito compulsiva. O que fazer? O que acontece? Muitas pessoas, doutor Cristiano, querem emagrecer, sonham em emagrecer, mas quando vê já está comendo. Porque a vida da gente tem muito problema, né? Cada hora acontece uma coisa na vida da gente. Acontece um problema, outro, e a gente desconta muitas vezes na comida. A ansiedade é muito grande. Essa questão da ansiedade e da compulsão alimentar tem a ver também com os hormônios ou é só força de vontade da pessoa? Como é que funciona a ansiedade e compulsão? O que acontece é o seguinte, né? Quando o pessoal fala de ansiedade e compulsão alimentar no emagrecimento ou no excesso de peso, né? Que é o caso de quem quer emagrecer está acima do peso, existe, infelizmente, muito estigma e o que é pior, estigmas que são alimentados muitas vezes pelos próprios profissionais de saúde. Então, às vezes a pessoa procura um profissional, tem muitos profissionais excelentes, mas infelizmente muitos profissionais, quando ouvem o paciente ou a paciente reclamar dessa questão da compulsão alimentar, fala assim, mas isso aí é falta de vergonha na cara, né? Você tem que ter vergonha, você tem que... Parar de comer, fecha a boca. Você tem que ter força de vontade, né? Você está engordando porque está comendo demais, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Definitivamente não é nada assim, né? É muito diferente disso. Infelizmente, isso aí é uma conduta, né, que até alguns profissionais tomam, e às vezes familiares, né, amigos, pessoas próximas, né? Então essa pessoa fica muito desamparada, porque onde é que ela vai buscar ajuda, muitas vezes é onde ela é mais condenada, onde ela tem dedos apontados para ela. Só que a questão da compulsão alimentar e a questão da ansiedade no paciente que está acima do peso, seja com sobrepeso, seja com obesidade com peso normal, ou mesmo obesidade característica mesmo, até pelo IMC, né? Ela é causada pela obesidade, ela é alimentada por um distúrbio bioquímico que acontece no corpo e no cérebro. E aí essa pessoa vai sentir essa compulsão alimentar, esse desejo, às vezes por doce, alguns têm desejo por doce, outros têm desejo por salgado, outros têm desejo por doce e salgado, mas isso tem uma raiz hormonal, tem uma raiz metabólica, tem uma raiz de uma desregulação dos hormônios, do metabolismo e dos neurotransmissores cerebrais. Então, ela está com uma série de defeitos na sinalização da saciedade, na sinalização de fome, defeitos em neurotransmissores que são importantes para se controlar a ansiedade, para que a pessoa se sinta menos ansiosa. Quando a pessoa fala que tem compulsão alimentar, as pessoas acham que é uma decisão dela, que ela quer comer, ela tem aquele desejo, aquela ansiedade para comer, porque ela quer fazer isso. E muitas vezes não é. Ela é vítima de um processo bioquímico que está acontecendo dentro do corpo e está interferindo com o cérebro. No nosso cérebro, lá no miolinho do cérebro, nós temos como se fosse uma central de computador. E essa central é que nos diz se a gente deve comer, se a gente não deve comer, se a gente está saciado, se não está. Olha só. E essa central é controlada por substâncias químicas. E essas substâncias, estando desreguladas, ela não controla bem isso. Ela desajusta e a pessoa começa a sentir fome o tempo todo, começa a querer comer o tempo todo, mas a boa notícia é que isso tem solução, né? Quando se tem uma forma correta de tratar a obesidade, né, de emagrecer de forma saudável, naturalmente o mesmo processo que está causando essa compulsão, essa ansiedade, ele também se reverte. Por isso que é muito comum a gente ver as pessoas com tratamento correto, com emagrecimento verdadeiro, falar, minha fome diminuiu. A gente escuta muito isso. É muito frequente. Por quê? Não é por acaso. Né? É porque os mesmos processos que geram acúmulo de gordura no corpo são os mesmos processos que estão ligados a esse desajuste, né, dessa sinalização de fome e saciedade que existe no corpo. A pessoa não é culpada disso. A pessoa não é culpada disso. Ela deve ser tratada para isso. Isso é importante. Entendeu? E aí ela vai melhorar espontaneamente e não precisa de ter força de vontade. É claro que um pouquinho de força de vontade é importante em tudo. Claro. Na vida. Coragem. Até para você acordar de manhã e levantar da cama, você tem que ter força de vontade. Claro. Só que, com certeza, a força de vontade que é necessária quando você está no caminho certo, ela é muito menor do que tem que ser quando a pessoa está no caminho errado, porque ela tem que vencer uma barreira muito pesada. E essa barreira não é tão pesada assim quando as coisas são conduzidas da forma correta. Então, em resumo, pessoal, se você tem ansiedade, compulsão alimentar, não se culpe. Realmente não é fácil você seguir um cardápio sentindo fome toda hora, sentindo vontade de comer toda hora. É mais forte que você, não é?
Por que é mais forte que você? Porque não é a sua força de vontade. São neurotransmissores que estão desregulados. Então, se você tem ansiedade e compulsão alimentar, ela é consequência, ela não é a causa. Elas trocam a causa pela consequência. Essa que é a questão, pessoal. O que é consequência, eles acham que é a causa. E aí fica muito difícil cuidar de uma coisa quando você está com conceitos equivocados. Quando você não está entendendo nem a ordem dos fatores. E nesse caso, a ordem dos fatores importa. Importa. Existem alimentos e uma rotina alimentar que causa mais fome, mais ansiedade, mais compulsão. E existe o inverso também. Começar um tipo de alimentação que você simplesmente fala, eu não estou com fome. Tão perfeito, ele foi projetado de forma tão perfeita, né, que ele já tem os mecanismos naturais de controle da quantidade de alimentos. Isso. Mas por que então as pessoas hoje, tem tantas pessoas que estão com esse descontrole? Né? É porque não estão atuando conforme o manual de instruções. Então o nosso corpo ele tem um manual de instrução de funcionamento. Se você faz de forma equivocada, né, e aí vem o tipo de alimento, muito mais do que a quantidade se torna consequência. Isso mesmo. Ela se torna consequência, mas antes do erro na quantidade, vem o erro na qualidade dos alimentos, na combinação dos alimentos, nos horários das alimentações, em comportamentos como o horário de dormir, sono, né, controle de estresse, enfim, uma série de questões que vão até além da alimentação por si, embora a alimentação seja uma das questões que influencia mais, né, mas vai muito além disso. Quando vocês controlam esses fatores, e aí, naturalmente, o corpo ajusta a quantidade de alimento que você vai comer. Você sente a fome que precisa sentir, na quantidade certa, na quantidade que seu corpo verdadeiramente precisa. E aí você não fica sentindo fome sem necessidade, que é o que acontece com quem está ganhando peso. Sente fome quando o corpo não está precisando de energia. Por quê? Porque ele não está sabendo utilizar a energia que está estocada nele. Ele está desequilibrado. O desequilíbrio hormonal causado pela alimentação equivocada, e essa alimentação equivocada muitas vezes é o que as pessoas fazem restrição, achando que estão fazendo certo. Isso que é pior, né? Esse desajuste hormonal faz com que aquele acúmulo de energia sob a forma de gordura não seja mobilizado para gerar energia. Então, é muito frequente as pessoas que estão acima do peso, além de tudo, terem baixa disposição, terem baixa de energia, apesar de terem muita energia estocada sob a forma de gordura. Por quê? Porque o desajuste hormonal impede que o corpo recrute essa gordura para queimar. Olha só, pessoal. Então, aí só que tudo que é ruim pode virar bom, né? Então, essa chave pode ser virada, e aí com o reajuste hormonal, que pode ser feito de forma natural, espontânea, não necessariamente utilizando hormônios, mas através de uma forma de alimentação correta, esse reajuste vai trazer de novo para o corpo a capacidade de queimar gordura e produzir energia. Então, por isso que as pessoas, quando têm um emagrecimento verdadeiro, elas relatam que elas melhoraram a disposição e a energia. Muitas até começam a fazer a atividade física que antes nem sonhavam em fazer, porque não tinham disposição para tal. Né? Então, compulsão e ansiedade não são a causa do seu ganho de peso, são a consequência. Quando você emagrece de forma verdadeira, a tua compulsão e ansiedade somem como passo de mágica. Parece passo de mágica? Não, mas você está organizando o seu corpo, desinflamando. É um conjunto. É um conjunto. Vem a frequência alimentar, isso tudo promove um reequilíbrio hormonal. Então você vai voltando ao seu projeto original. Porque o projeto original não é ser obeso. O projeto original é ser magro, né? Ter uma composição física normal. Né? Normal. Ter um pouquinho de gordura sim, mas numa quantidade correta. Isso. Né? Esse é o projeto original. Só que ao longo dos anos, nós vamos impactando o organismo e vamos tratando ele fora do manual de instruções, e aí o corpo respondeu, né? O que foi tratado fora da forma como deveria ser tratado. Então, você julgar que a tua ansiedade e compulsão alimentar são realmente o problema que te impedem de emagrecer, é só porque você está no caminho errado. Depois que você desinflama, come bem, isso, gente, tem que ser barato, tá? Tem que ser fácil de fazer. Porque se você encontrar alguma coisa que é muito complicada de fazer, que você tem que passar o dia inteiro na cozinha, não dá certo, não tem constância, não tem resultado verdadeiro. Você emagrece um pouco, daqui a pouco você para de emagrecer. Você não dá conta daquela dieta que tem suco cedo, de tarde é lanche disso, aquela receita. Você não precisa sofrer para emagrecer. O conceito de dieta, você tira da sua cabeça. Tira tudo que você já aprendeu.
sobre a dieta, o shake, o suco verde. Claro, você pode fazer suco verde, você pode fazer muitas coisas, mas não é isso que vai te emagrecer. Quando você comer até saciar, tem gente que faz dieta, doutor Cristiano, e fica com o estômago doendo de fome. Mas sabe o que é doendo? Estômago fundo. Nunca vai emagrecer. Se o teu corpo está dando sintoma de fome, você tem que comer até sentir saciada. Existe a técnica certa, o alimento certo e a combinação certa para você comer de tudo, viver a sua vida e emagrecer. Outra questão que perguntaram muito... E é uma série de passos, né? Não é um passo só. Eu sempre falo, pessoal, são várias coisas. Não existe uma coisa que a gente vai falar assim, olha, faz isso e você emagreça. Porque não é uma coisa só. Você imagina um prédio, um edifício grande, que chama emagrecimento. Uhum. Ele vai ser apoiado num pilar único? Ele vai ruir. É o que acontece. As pessoas apoiam num pilar, em 2 só, em 3 só, e caem. O emagrecimento cai. Não vai. A pessoa emagrece e volta a engordar. Emagrece, volta, efeito sanfona. Por quê? Porque são vários pilares. Então, tem que ser são vários pilares combinados que vão dar um resultado final. Isso. Não é uma coisa. O que eu posso fazer para emagrecer? Uma coisa, não dá. Agora, são várias coisas que juntas, na combinação, promovem esse efeito e o emagrecimento começa a acontecer de forma espontânea e natural. Porque o corpo é reajustado. E quando nós falamos desses pilares, é um passo a passo. E eu vejo muito, eu recebo na minha caixinha no Instagram, Nutri, esse alimento me emagrece? Esse alimento me emagrece? Ah, se eu tomar suco eu emagreço? Se eu tomar chá eu emagreço? Eu quero falar para vocês que não existe nenhum alimento que te emagreça ou te engorde. Sozinho. É um conjunto que vai fazer com que você queime gordura ou armazene gordura. É sempre a imagem de uma orquestra. É sempre uma orquestra. O emagrecimento é uma orquestra, onde existem muitos instrumentos. Muitos instrumentos. Não, em nenhuma orquestra existe um instrumento único. Então, esses vários instrumentos tocando em harmonia, porque eles também têm que tocar em harmonia, não basta ser muitos instrumentos, se estiver tocando desarmônico, vira barulho, vira bagunça, né? Agora, esses vários instrumentos, na ordem correta, na sequência correta e na combinação correta, dão uma música maravilhosa. Essa música chama-se Emagrecimento Verdadeiro. E o que nós estamos falando aqui, quando nós estamos falando, às vezes você fala assim, Nutri, me dá um cardápio logo aí, eu quero saber o que eu vou comer cedo na hora do almoço. Se fosse para você pegar um cardápiozinho, você pegava ali no Google, e aí você emagrece um pouquinho, engorda de novo, você começa na segunda e para na quarta. Aqui temos profissionais de saúde para você ter um conhecimento que vai te libertar das dietas. E conhecimento que nós viemos acumulando ao longo de décadas. Isso. Né? Então é estudo diário, década após década. Tirando da nossa cabeça. E aprimorando o conhecimento e compilando isso de forma prática. Né? É muito estudo, né? É muito esforço para que vocês possam colher um resultado verdadeiro. Doutor Cristiano, hipotiroidismo. É possível emagrecer tendo hipotiroidismo? Você é endocrinologista, doutor Cristiano? Então fala um pouquinho para nós sobre isso. Sem dúvida que é possível. Sem dúvida nenhuma. Tá? É possível emagrecer tendo hipotireoidismo. É possível emagrecer estando na menopausa. É possível emagrecer aos 70, 80 anos de idade. Né? Isso não existe, essa história. Porque a pessoa tem mais idade, ela não consegue emagrecer. A pessoa tem hipotireoidismo, ela não consegue emagrecer. É fato que a menopausa, a idade, o hipotireoidismo se tornam uma dificuldade a mais. Claro que é. Só que essa dificuldade é perfeitamente transponível. É uma dificuldade que é facilmente superável quando você segue os conceitos corretos. As pessoas têm dificuldade de emagrecer, muito mais, não é por causa do hipotireoidismo, muito mais não é por causa da menopausa, não é por causa da idade, não é por terem mais de 40 anos. As pessoas têm dificuldade de emagrecer porque elas seguem um caminho errado, elas seguem conceitos errados. E é isso que dificulta. É claro que a menopausa e o hipotireoidismo se torna um obstáculozinho a mais, não tem dúvida. Eu não vou falar também que isso não interfere. Só que essa interferência ela pode ser compensada por uma sequência correta de passos a serem tomados
onde essa pessoa vai melhorar outros aspectos dela, né? E aí ela vai compensar essa dificuldade da tireoide, essa dificuldade da idade. Agora, uma coisa é fato, quem tem hipotireoidismo, isso eu como médico endocrinologista tenho que falar, é importante que faça o controle com seu médico. Isso aí é inquestionável, né? Claro que mas não substitui, aqui nós não estamos falando de remédio, não estamos falando de controle médico, né? Estamos falando da alimentação, de estilo de vida natural. Então, essa questão de controle do hipotireoidismo é fundamental. Mas, superada essa questão, está controlado o hipotireoidismo, é perfeitamente possível emagrecer. Sem dúvida que sim, não tem dúvida, né? Tá na menopausa? É perfeitamente possível emagrecer, sim. Até pelo contrário, são essas pessoas com hipotireoidismo, são essas pessoas que estão na menopausa, elas é que têm a maior indicação de emagrecer. Elas é que precisam mais emagrecer, né? Só que se a pessoa... E tem condições para isso. Se a pessoa tem hipotireoidismo, se a pessoa está passou dos 40 anos, ou tem diabetes, pressão alta, essa pessoa não pode brincar, né? Ninguém pode brincar com a saúde. Nós estamos aqui para ensinar vocês não só a emagrecer. Emagrecer vai se tornar uma consequência. Você vai aumentar a sua energia. Muito que tem hipotireoidismo até reduzem a medicação com a diminuição de gordura. Com certeza. A diminuição de gordura só ajuda no hipotireoidismo, né? E é muito frequente a pessoa que emagrece, que tem hipotireoidismo, precisar de uma dose menor do hormônio tireoidiano. Né? Porque ela tem menos massa corpórea, ela emagreceu, e aí ela precisa até de menos medicamento, até melhora do hipotireoidismo. Então, o emagrecimento não só é possível no hipotireoidismo, como é indicado e faz parte até do tratamento, porque o emagrecimento melhora o hipotireoidismo. Isso. E no caso da menopausa, a mesma coisa. Existe a falta dos hormônios, né, femininos? Sim, mas se essa pessoa emagrecer, e ela pode emagrecer, ela vai melhorar toda a questão hormonal dela e os outros hormônios que podem ser melhorados naturalmente. Então, né? Se você tem hipotireoidismo, aí que você precisa emagrecer mesmo, mas emagrecimento verdadeiro, com alimentos, tudo natural, que organize os seus hormônios. Se você passou dos 30 anos já, né, dos 30 mesmo, o metabolismo já começa a ficar um pouco mais lento, é normal, cai mesmo, tá? Com a idade, não adianta a gente falar, não cai, as coisas começam a ficar mais lentas. Mas aí que tá a hora de você tomar atitude. Aí que tá a hora de você tomar atitude, já que o metabolismo naturalmente ele cai, né, na natureza, naturalmente ele cai, depois dos 25, 30 anos, isso. O que a gente pode fazer para compensar essa queda? Isso. É possível compensar essa queda? Muito possível. Agora, se estiver seguindo o caminho errado, não vai chegar nunca. Muitas vezes vai até piorar a situação, que é o que a gente vê acontecendo. Piora muito. Né? E outra coisa, se você tem 40, 50, 60, 80 anos, você precisa cuidar de um conjunto. E emagrecer, mas emagrecer com a saúde. Cuidar do conjunto o quê? Das suas articulações, do seu coração. Você precisa cuidar da sua energia, da sua memória. E tudo que a gente ensina aqui é nutrir o corpo. E um corpo nutrido é um corpo com energia, é um corpo com disposição, é um corpo saudável. Outra questão que eu tô vendo muito o pessoal perguntar, doutor Cristiano, tenho diabetes, tenho pressão alta, preciso emagrecer? Mais que precisa. Muitas vezes é a obesidade que está causando o diabetes e a pressão alta. Olha só. Tá? É muito dito que diabetes e pressão alta não tem cura. Pois eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, tem cura. Quer dizer que todos os casos vão curar? Não. Por quê? São vários fatores. Cada pessoa é uma combinação de fator única. Olha só. Né? Mas eu posso dizer para vocês, a gente vê o tempo todo isso acontecendo. A boa parte dos casos de pressão alta e diabetes é causado pelo excesso de peso. Portanto, ao corrigir o excesso de peso, há uma chance elevadíssima de haver uma reversão completa da doença e, na pior das hipóteses, uma melhora considerável, onde essa pessoa vai ter um controle melhor, utilizando muito menos medicamento, ou às vezes pode até parar de usar medicamento. É claro, sempre com controle de um profissional de saúde. Isso acontece muito, né? Mas é muito frequente. Então, quem tem pressão alta e diabetes, esses é que precisam emagrecer, porque muitas vezes esse quadro é causado pelo excesso de gordura abdominal. A gente sabe que a gordura abdominal produz substâncias que fazem as artérias enrijecerem e contraírem, portanto, aumentando a pressão, né? E fazem também o pâncreas funcionar mal e a insulina funcionar mal, fazendo com que ela não consiga exercer a função dela, que é controlar a glicose sanguínea, e esse paciente vai desenvolver o diabetes por causa dessas substâncias tóxicas produzidas pela gordura, que está em excesso.
Então, a gordura, como tudo na vida, na quantidade certa no corpo, ela é importante para a saúde. Em excesso, ela é problema. E a grande maioria das doenças do mundo moderno, das doenças crônicas, que são as doenças que mais matam hoje, né? Em primeiro lugar, doença cardiovascular e cerebrovascular, ou seja, infarto e derrame. Em segundo lugar, câncer. Todas essas doenças estão relacionadas com excesso de peso. Não é por acaso. E aí vem muitas outras, né? Alzheimer, demência de Alzheimer, Parkinson, gordura no fígado, que se não tratada pode virar uma cirrose, até um câncer de fígado. Vocês vão ver que está tudo integrado. Tudo junto, pessoal. Muitas vezes a gente analisa as coisas de forma separada, né? Então, por exemplo, a insulina é um problema, a esteatose hepática é outro. Não é, pessoal, é uma coisa só. São só manifestações em locais diferentes. Então, a insulina alta, ela aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de pressão alta. Porque a insulina também aumenta a pressão. E ela, em excesso, se torna inflamatória. Então, ela retroalimenta o processo de ganho de peso. E ela é um dos hormônios que mais causa a produção de gordura no corpo, a insulina. Olha só. Então, pessoas que têm insulina alta, elas têm uma dificuldade muito grande de emagrecer. Então, o que a gente pode fazer? Ajustar a insulina através de uma alimentação que foque na insulina, que foque na redução dos níveis de insulina. E a insulina, ao reduzir naturalmente pela alimentação, que vai propiciar isso, naturalmente, ao a insulina reduzir, essa pessoa começa a queimar gordura. Mas se essa pessoa se mantém com a insulina alta, ela jamais queima gordura, porque a insulina não deixa o corpo acessar a gordura para queimar e produzir energia. Então, olha como que é tudo integrado. Não é brincadeira, e aí, não, gente. Essa mesma insulina alta promove no fígado a produção de gordura. Olha só. Né? O fígado começa a depositar gordura, assim como deposita gordura no abdômen, na coxa, no quadril, começa a depositar a gordura no fígado, pela ação da insulina. Então, está tudo amarrado, está tudo integrado. Por isso que é muito frequente. Então, só entender melhor assim. Olha que interessante, né? A obesidade está relacionada à maioria das doenças crônicas. Então, voltando aqui, vou mostrar para vocês. Ovário policístico está relacionado. E, detalhe, ela está relacionada e ao tratar a obesidade, ao emagrecer, essas condições melhoram ou mesmo se curam. É feio, mas eu vou mostrar só para o pessoal entrar o que está no meio. Ó, ele vai mostrar. Ó. Fiz um esqueminha aqui, ó. A obesidade está no meio. E quais são as consequências dela, né? Então, síndrome de ovário policístico, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, ansiedade, compulsão alimentar. Então, essa pessoa está sofrendo de um problema, não adianta ficar só falando que ela tem que ter força de vontade, né? É a mesma coisa chegar com um paciente com febre e mandar ele ter força de vontade para melhorar a febre, sem tomar nada, né? Depressão, resistência insulínica, que está relacionada com a gordura no fígado, com a pressão alta, com diabetes, e com síndrome de ovário policístico, com infertilidade. Isso, baixa de libido. O próprio hipotireoidismo, ele pode ser causado ou agravado pelo ganho de peso, aumento de gordura corporal. Desajustes hormonais, os mais variados possíveis, desajustes hormonais. Triglicérides alterados. Triglicerídeos aumentados, né? Triglicérides alto, tem muito a ver com obesidade, com sobrepeso. Obesidade, com gordura no fígado. Né? Essa pessoa fica inflamada, então ela começa a manifestar as ites da vida, artrite, sinusite, doenças inflamatórias, inclusive as doenças neurológicas, né? Doenças neurológicas, muitas vezes, problemas mentais estão relacionados a uma inflamação no cérebro. Olha só. E muitas vezes essa inflamação vem lá da gordura, do abdômen, da gordura, do excesso de gordura corporal, que vai circular no sangue e vai sair intoxicando os órgãos do corpo, vai intoxicar o coração, vai intoxicar os rins, vai intoxicar os intestinos. Essa pessoa pode ter alterações intestinais, ou diarreia, ou intestino preso. Olha como é que vira um ciclo vicioso. Né? E olha, as doenças crônicas, pessoal, quase... Eu não conheço nenhuma que não seja agravada ou causada pelo excesso de gordura no corpo. E, às vezes, que quando tratada essa parte, melhora. Né? E às vezes vocês ficam um pouco assustados com isso que a gente está falando. Nós somos profissionais de saúde e nós poderíamos estar escolhido falar de qualquer outra coisa. Nós escolhemos falar da obesidade porque é uma doença central. Porque nós acreditamos que, através do cuidado, do tratamento da obesidade, do emagrecimento saudável e verdadeiro, é possível promover a saúde em todos os outros setores do corpo. Então, pessoas com doenças autoimunes
porque estão obesas. Isso. São pessoas com câncer, né? Olha, o câncer de próstata e o câncer de mama. Tem muito a ver. Tem muito a ver com obesidade. O câncer de pâncreas tem a ver com obesidade. O câncer de cólon, de intestino, tem a ver com obesidade. E outros tantos cânceres estão relacionados a esse quadro inflamatório crônico, que muitas vezes dura anos, causado pela obesidade. E toda célula, quando ela é agredida repetidamente, ela tem um risco de se tornar uma célula cancerígena. Olha só. E o que é pior, a imunidade da pessoa que está acima do peso geralmente é baixa, porque ela está em desequilíbrio, né? Isso. Então, essas células cancerígenas, elas não são combatidas pelo sistema imunológico. O nosso corpo, o corpo humano, naturalmente, ele produz células cancerígenas todos os dias. Só que o sistema imunológico vai lá e destrói elas. Só que essa pessoa começa a ter também uma queda de imunidade. Então, além dela tender a formar mais células tumorais, ela começa a ter menos defesa, né? Imunidade abaixa. A imunidade abaixa e o sistema imune começa a destruir menos essas células. Então, aumenta o risco de desenvolver uma doença tumoral aí, né? Uma doença cancerígena. Então, olha quanta coisa relacionada e que pode ser prevenida simplesmente com um emagrecimento verdadeiro. Mas tem que ser com emagrecimento verdadeiro, não com simples perda de peso por diminuição de massa magra. E passando fome, comendo pouco, restrito, não é restrição, isso. É com boa nutrição. Com boa nutrição. A gente sempre fala, emagrecimento não é comer menos, é comer certo. É comer melhor. Quando nós estamos aqui para falar de obesidade, é claro que a parte estética é muito boa. Você quer se olhar no espelho, você quer se sentir bonita, bem. Mas não é só isso, né, amor? Não é só isso. É a questão da saúde. Antes de qualquer outra coisa, é saúde. Todas essas doenças estão relacionadas com a obesidade. Saúde física e mental, inclusive. Né? E quando nós estamos falando de obesidade, nós estamos falando da pessoa que precisa perder 5 quilos, da pessoa que precisa perder 6, 7, 8, 10, 20 ou 30. Sim. Porque quem precisa perder 5 quilos tem que já começar a cuidar. Não precisa esperar para ter 30. A pessoa precisa, eu preciso só perder 5 quilos. Porque é uma bola de neve, né? Quanto mais avançado o processo se encontra, mais rápido ele evolui. Isso. Né? Então, quanto antes a gente tratar, melhor. Mas nunca é tarde demais para tratar. Pelo contrário. Sempre tá no Se tiver mais adiantado aí, que tem que tratar mesmo rápido, né? E aí alguém pergunta assim, tem que parar de jantar? Tem que deixar de comer? Não é isso. Não é por aí. Você vai comer muito melhor, de forma saudável. Aqui nós não estamos falando de remédio nenhum, de produto nenhum, nada disso. É um passo a passo, natural e espontâneo, para você ganhar energia, para você viver bem, acordar bem. Sono é muito importante, né, doutor? Sono é importante, é um conjunto de fatores. É um conjunto.